Na aula anterior, nós estudamos uma propriedade que relacionava os restos às somas. Inclusive, eu recomendo que, se você não assistiu a essa aula, você o faça antes de assistir a esta aula. Essa aula vai ser dedicada a averiguar se a mesma ideia que nós usamos para as somas vão funcionar para as multiplicações. Aliás, a formatação dessa aula é similar à da aula anterior, só que agora, em vez de quebrar o número em parcelas, ou seja, números menores que somados vão dar aquele resultado, eu estou quebrando 154 em números que multiplicados vão dar o 154. Aqui do lado eu apresento as respectivas divisões de 154 por 2, por 3, por 4 e por 5. E o que de fato nos interessa aqui são as informações que estão em vermelho, que são os restos dessas 4 divisões. Então, o que a gente vai fazer aqui agora é testar se o que a gente fez com as somas vai funcionar ou não com as multiplicações. Mantendo a mesma rotina que nós seguimos na aula anterior, eu vou começar observando o resto da divisão de 11 por 2. Quando eu divido 11 por 2, o resto é 1. Isso é natural porque 11 é um número ímpar. Ao contrário, 14, quando é dividido por 2, deixa resto 0, porque é um número par. Se para obter 154 eu multiplico 11 por 14, então será que multiplicando os restos eu obtenho o resto da divisão de 154 por 2? Vamos ver. O resultado aqui obtido é 0. Bom, parece que nesse exemplo a coisa funcionou, porque é exatamente esse o resultado que estamos vendo aqui. O resto é 0. Vamos tentar agora com 3. Ao dividir o 11 por 3, o resto obtido é 2. E ao dividir 14 por 3, o resto obtido também é 2. Ao fazer 2 vezes 2, a gente obtém 4. Entretanto, no vídeo anterior nós discutimos isso. 4 não pode ser resto da divisão por 3, porque a proposta é fazer trios. Então, se eu tenho 4 no resto, eu posso fazer um trio a mais e esse resto se transformará em 1. Então, de acordo com a nossa tabela, o resto da divisão de 154 por 3 deve ser 1. Vamos verificar. De fato, é isso que eu estou vendo aqui. Então, funcionou também no segundo exemplo, que é a divisão por 3. Vamos agora passar a analisar a divisão de 154 por 4. Ao dividir 11 por 4, a gente obtém resto 3. Ao dividir 14 por 4, a gente obtém resto 2. Ao multiplicar 3 por 2, a gente obtém o 6. Como foi discutido anteriormente, o 6 não pode ser resto na divisão por 4, porque eu estou formando quartetos. Então, se eu tenho 6 aqui, significa que eu ainda posso formar mais um quarteto e, de fato, o que me resta é 2. E esse é exatamente o resto que eu estou vendo aqui na divisão por 4. Portanto, funcionou mais uma vez. Vamos agora encerrar com a divisão por 5. Quando eu divido 11 por 5, o resto é 1. E quando eu divido 14 por 5, o resto é 4. Ao multiplicar 1 por 4, a gente obtém 4. Como 4 é menor do que 5, de fato, esse aqui é o nosso resto. E é esse que eu estou vendo aqui, na continha da divisão por 5. O fato de eu ter testado essa propriedade nesses 4 exemplos e ter funcionado, não garante matematicamente que essa propriedade vai funcionar para todos os outros exemplos. Eu deveria, na verdade, demonstrar isso para vocês. Acontece que essa demonstração requer
conhecimentos que você ainda não tem, ainda não domina. Então, nesse momento, eu preciso que você acredite em mim que esta propriedade da multiplicação dos restos vai funcionar sempre, em qualquer dos casos. E nesse momento, a gente termina a aula com duas propriedades importantes que vão nos ajudar futuramente. A propriedade associada à multiplicação, envolvendo restos, e a propriedade que envolve restos e associa-se restos à adição. A gente vai usar essas duas propriedades a partir da próxima aula para começar a desenvolver com você critérios de divisibilidade. Espero você para o próximo vídeo.